Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7. Perdão, Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer outro Deus, a qualquer outro homem, a não ser a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta é a palavra, é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faço oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com seus seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, romper do dia, levantou o rei e foi depressa à cova dos leões. Diga assim comigo: toda cova é de leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ontem nós estudamos sobre a fornalha, e nós vimos que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados numa fornalha acesa 7 vezes mais. Mas nós aprendemos também que, mesmo que você esteja lançado numa fornalha, Deus colocou em você uma fornalha maior. Fogo se vence com fogo.
E quando você entra na fornalha, você é liberto. E você passeia no meio do fogo. E você encontra o quarto homem. E seus olhos são chamas de fogo. E você não é queimado ali, você recebe entendimento. A fornalha para o homem natural é um lugar de destruição. Mas a fornalha para o homem espiritual é um lugar de treinamento. A fornalha para o homem espiritual é um lugar de ser forjado na fé. Ali ele aprende que o fogo não tem poder sobre a fé. Está escrito: pela fé extinguiram a violência do fogo. Querido, eu não sei que tipo de fogo você está enfrentando, mas o Senhor te diz: sua fé é um fogo maior. E pela fé você pode extinguir a violência do fogo. Porque o fogo que está em você não é natural, é sobrenatural. E todo fogo do Espírito tem o poder de extinguir qualquer fogo natural, no casamento, na família, nas finanças, na saúde, no ministério. Querido, entenda, quem habita em você é maior. Ainda que você esteja numa fornalha, Deus colocou em você uma labareda de fogo. E essa labareda de fogo prevalece sobre a fornalha. Agora, tem algo muito interessante aqui. Porque nós sabemos que não eram só Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando você vê o capítulo 1 de Daniel, você descobre que era Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. E Daniel, apesar de ser um homem de Deus, não foi parar na fornalha. Porque só foi parar na fornalha quem não se dobrou. Daniel se dobrou. Pastor, como é que você sabe que Daniel se dobrou? Porque ele não foi parar na fornalha. E houve uma inspeção no reino. Agora, o problema de você fugir da fornalha é que você vai acabar encontrando a cova dos leões. Porque fornalha, para Deus, é um lugar de revelação. Revelação para Deus é um lugar de fé. Fé para Deus é um lugar de comportamento que apropria do que Deus diz. E Daniel se dobrou junto com outros milhares de exilados. Quando Daniel chega na cova dos leões, irmãos, Daniel já estava de idade. Daniel chega em Babilônia por volta de 15 a 18 anos de idade. Quando ele chega aqui, na cova dos leões, muitos anos tinham se passado, e ele carregava aquela culpa, ele carregava aquela derrota, ele carregava aquela incredulidade, e ele podia dizer para ele mesmo: um dia eu prostrei, e eu perdi a oportunidade de conhecer o quarto homem que Sadraque, Mesaque e Abednego conheceram. Eu perdi a oportunidade. Eu não criei como eles creram. Achei mais fácil me dobrar e resolver o problema, ainda que no meu coração eu adorava Jeová. É que às vezes, irmão, não vale só o que está no coração.
Às vezes você tem que se posicionar. Às vezes você tem que tocar a trombeta. Tem hora que é de ficar calado, irmão, mas tem hora que é de gritar. Dá um grito aí para mim, por favor. Vocês não deram um grito, a maioria não deu, estou te pedindo. Dê um grito aí para mim, por favor. Tem hora que você fica quieto, observando. Tem hora que você diz, não, eu não sou enfermo. Eu não vou me dobrar diante dessa enfermidade. Eu sou curado. Fora espírito de enfermidade. Fora espírito de miséria. Fora espírito maligno. Você se posiciona no espírito e você resiste àquela imagem que Nabucodonosor, na sua vaidade, estabeleceu diante de você, para que você desse um passo de fé. Agora, quando você não consegue dar um passo de fé, é porque você precisa de uma cova. O que é cova? A resposta é simples. Uma sepultura. Jefferson, aumenta um pouquinho aqui, por favor. Só um cabelésimo. Acho que os irmãos não ouviram. O que é uma cova? Fulano está com o pé na cova. Cova é o lugar que te liberta da incredulidade. Cova é o lugar onde você mergulha na mortificação. Cova é o lugar onde a sua carne é triturada. Cova é onde você morre. Cova é onde você é sepultado. Cova é onde você declara: eu não pertenço a esse mundo, eu pertenço à Nova Jerusalém. E eles fizeram com Daniel igual fizeram com Jesus. Eles colocaram uma pedra sobre a cova. Só que Daniel não era mais uma criança inconstante, que tinha revelação. Porque Daniel teve uma grande revelação no capítulo 3, capítulo 2. Ele não era mais uma criança profeta, ele já era um profeta maduro. Uma velha águia. Então, quando Daniel cai naquela cova, não tinha mais carne para ser triturada. Querido, se a carne está sendo triturada, é porque existe carne para morrer. Se a carne está gritando, é porque existe carne para morrer. O espinho não é no espírito, o espinho é na carne. Mata a carne, que o espinho perde efeito. Mata a carne, que os leões não te devoram. Porque esse livro tem essa relação de fornalha e cova. Porque um fala do entendimento, o outro fala da mortificação para entrar no entendimento. Sabe por que muitas vezes você não entra no entendimento? Porque não há uma mortificação equivalente ao entendimento que você teve. Cadê a Claudinha? Aí. Ela sabe o que eu falei. Por que muitas vezes você não entra no entendimento que você recebeu na fornalha? Porque você não tem uma mortificação equivalente que corresponda àquele entendimento. Todo entendimento requer uma mortificação equivalente. Todo entendimento requer uma cruz equivalente. Todo entendimento requer um negar a si mesmo equivalente. Por que você não está entrando? Deus, tem gente que entra em crise. Deus, mas eu estou crendo, está nada. Por que, Deus? Porque você não está negando a si mesmo. Você aceitou a palavra na mente.
mas não caiu na terra como semente e morreu. Houve uma concordância, mas não houve uma crucificação. Houve uma luz, mas não houve um sepultamento. Pastor, mas tem muito leão lá dentro, querido. Deixa eu te dar uma palavra. Não tenha medo de leão, não. Tenha medo de não morrer. Medo de leão, não. Os leões só vão liberar o que está dentro de você. Os leões só vão liberar o que está dentro de você. Aqui nós não temos um Daniel menino, nós temos um Daniel maduro, que não pôde ser tragado, que não pôde ser devorado. Eu declaro que você não é devorável. Eu declaro que você não é tragável, nem pelo homem, nem pela religião, nem pela sua família, nem pelo seu ministério, nem por uma enfermidade, nem por uma crise financeira, nem por aquilo que você vê ou sente. Você não é tragável. Você não perderá o sono na cova, o rei perderá o sono no palácio. Vou repetir, vocês não entenderam. Você não vai perder o sono na cova, você vai dormir. Jesus dormiu no meio da tempestade, Daniel dormiu no meio dos leões. Daniel não ficou aquela noite orando, ele já tinha orado. E porque ele tinha orado, ele foi para a cova. Ele ficou aquela noite dormindo. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós acreditamos que se dormirmos, o leão nos pega. Nós acreditamos com toda a nossa força que se descansarmos, somos tragados. Nós trocamos o papel com o rei. Quem tem que perder o sono é o rei, que fez um decreto errado. Eu não. Eu estou experimentando o antitipo da ressurreição. Porque quando aquela pedra foi tirada, e o rei disse, Daniel! E Daniel respondeu, eis-me aqui, rei! Bradou-se o grito da ressurreição. A partir daquele dia, Daniel era um homem ressurreto. A partir daquele dia, Daniel tinha credenciais contra leões. Meu irmão, deixa eu te dar uma palavra. Sabe por que o diabo não te respeita? Porque você não se faz ser respeitado. Sabe por que os homens não te respeitam? Porque você não se faz ser respeitado. Você não vive uma verdade que possa ser vista, uma verdade que possa ser tocada, uma verdade que possa ser experimentada. As pessoas olham para você e elas enxergam alguém que tem um cargo no palácio. Elas não enxergam alguém pronto para passar pela cova e sair ileso. E eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer, esses dias você tem estado numa cova, mas você vai sair ileso. Você que me assiste pela internet, o Senhor te diz, não há cova capaz de matar um Daniel maduro. Não há cova capaz de tragar um Daniel que crê. Um Daniel estabelecido, um Daniel arrependido, um Daniel que não tem mais medo da fornalha acesa. Na verdade, Daniel aqui enfrentou a cova, mas ele enfrentaria a fornalha, porque ele foi preparado. Sabe o que Deus está te falando?
Você pode ter perdido algumas guerras. Você pode ter perdido algumas batalhas. Mas você não vai perder para sempre. Porque eu estou te treinando. Eu estou te adestrando. Eu sou contigo, diz o Senhor. Você pode ter algumas histórias de fé ruins para contar. Não no sentido da fé verdadeira, mas da fé mental, da fé emocional, da fé evolutiva, da fé teológica, doutrinária. Você pode ter histórias de derrota para contar, mas eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer: você não continuará contando essas histórias. A Bíblia diz que os antigos, pela fé, obtiveram um bom testemunho. Você tem que ser antigo, meu irmão. Bom testemunho não é para bebê, bom testemunho é para antigo. Os anciãos jogam as suas coroas. Quem tem coroas? Anciãos. Olha para mim. Deus não te condenou porque você se dobrou. Mas Deus não desistiu de você. Moisés desistiu de você. Porque para Moisés você foi reprovado. Para Deus você não está em Moisés, você está em Cristo. Você já está eleito. Então o negócio de Deus com você não é aprovar você, é treinar você na aprovação que já é sua. Deus nem te treina a matar leão, como Davi matou, como Sansão matou. Daniel não precisou matar nenhum daqueles leões. Daniel não precisou fazer nada. Meu irmão, quando você amadurece, você não faz nada. Você só assiste Deus fazer. Pastor, quando eu olho uma fornalha eu tenho que confessar, eu não consigo. O calor da fornalha. E o rei manda aquecê-la 7 vezes mais. E eu ainda não cheguei nesse nível de perceber que em mim tem uma fornalha maior. Fogo contra fogo. Eu ainda não tenho esse entendimento da oração em línguas, do hora após hora, do hora após hora. Eu não sei como liberar labadeiras de... Que vontade de papar o Joey. Quando aquele anjo desceu naquela cova, Daniel desapareceu. Você nem imagina quantas vezes você desaparece na frente do diabo. A Bíblia diz que o dragão arrojou um rio da sua boca, Apocalipse 12. Mas a terra, que fala de Cristo, socorreu a mulher e engoliu o rio. Jesus engoliu tudo que era contra você, irmão. Nem o fogo te queima, nem a água te afoga. Vou repetir, recebe! Nem o fogo te queima, nem a água te afoga. Tem algo especial em você. Tem algo sui generis em você. Tem algo poderoso em você. Tem algo que se estabelece em você, que reina em você. Tem algo que mesmo em Babilônia, na fornalha ou na cova, prevalece.
Deixa eu te contar uma coisa que você não sabe, pode? Pode ou não pode? Quando Jesus desceu no inferno, nos lugares mais baixos da terra, quando ele entrou na fornalha, confia em mim, ele não estava sozinho. Entraram lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Um olhou para o outro e falou, não, ele não vai sozinho, nós vamos junto. Ele pagou o preço, ele sofreu, todo o sofrimento foi dele, mas ele estava assistido pelo quarto homem. E quando ele saiu da cova, ele saiu ressurreto. Então Sadraque, Mesaque e Abednego falam de Cristo nos lugares inferiores da terra. Daniel na cova dos leões fala de Cristo ressurreto. Não há nada que possa parar a igreja. Fala assim para o seu irmão sorrindo. Se você viver a fé, você é imparável. Dá um sorrisinho para ele e fala assim, eu não vou te enganar. Fornalhas te aguardam. Pergunta para ele assim, quantas? Pergunta para ele, quantas? Responde, até você aprender a não se prostrar. Até você ganhar firmeza da rocha. Sacode o seu irmão e fala assim, mas não para aí não. Ele tem para você maturidade. Você vai para a cova dos leões. Só que tem um detalhe. O rei não vai dormir. Mas você vai. Meu Deus! Aleluia! Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres. E ainda não tinham chegado no fundo da cova e já os leões se apoderavam deles e se lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens e todas as línguas que habitam em toda a terra. O rei Dario, paz seja multiplicada, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Entenda, irmão, fornalhas e covas são trampolins para a honra de Deus na sua vida. Não fuja, em frente. Não seja covarde, vença.
Não duvide, creia. Amém?